interagir. O rádio hoje é interagir. Senão ele fica automático. Você ouviu aí entra a vinhetinha, toca muito. A gente vai perder essas fitas. A TV arquiva tudo isso, né? Desde 1990, quando ela foi inaugurada em julho de 90. Por que a gente não tenta digitalizar isso aí, passar para a internet, passar para o telespectador? O sono bate. Chegava às 3h30, até 3h30. Você entrava que horas, não é? Meia-noite. Eu cochilei, quando eu acordei, a agulha já tinha ido até o final do disco, voltou. Quando eu acordei, a rádio estava parada praticamente. Olá, como é que vamos? Tudo bem? Mais um episódio do Café com Manteiga. E para essa semana eu gosto de receber comunicador, né, gente do meio de rádio, televisão, de jornal, né, que são pessoas que eu convivi e eu gosto de trazer essas pessoas assim, aqui. Como eu digo sempre, eu gosto de trazer as pessoas que fazem algo para a nossa sociedade, que prestam um bom serviço. E dessa vez estou trazendo, não vou nem dizer ex-companheiro, é um companheiro meu, um grande comunicador, é o Adriano Aranda. Tá bom, Adriano? Tudo bem? Tudo certinho? Agradeço pelo convite, acima de tudo. O agradecimento é nosso. E parabéns pelo trabalho de vocês. O trabalho a gente vai tentando fazer da melhor forma possível, né? Enquanto a gente tem companheiros como você para vir aqui bater um papo com a gente, tem muita história. Aí tem, né? Aí tem. Eu quero aproveitar e já dar um toque para você. Quero falar dos nossos patrocinadores, do Xodó de Minas, melhor pão de queijo do Brasil. Se você não experimentou, experimente, viu? Pão de queijo Xodó de Minas. Quero falar do Café Caldense, quero falar do Especial Gourmet, do Monte Fé, tudo da melhor qualidade, viu? Você vai encontrar rapidinho, ó, no Mercado Municipal, loja 17. Chegou no Mercado Municipal, do lado esquerdo, a terceira loja, o Box 17. Você encontra todos os produtos. Pão de queijo Xodó de Minas, o Caldense, o Monte Fé, encontra tudo lá, tá? Encontra também na Junqueiras 484, ali pertinho da Câmara Municipal. Delícia, viu? Procura no seu supermercado que você vai encontrar também, tá? Eu quero falar do Motiro, o seu app do futuro, o seu futuro profissional. Se você quer aprender a programar ou quer passar para alguém que queira aprender a programar, anote aí, www.motiro.app, tá? Para você aprender a programar, tá? E quero dar um recado para você, né? Escuta aí. A mineração está muito mais presente no nosso dia a dia do que nós imaginamos. Do celular que a gente usa no dia a dia, né? Da tecnologia para energias limpas, dos equipamentos médicos, tudo começa pelos minerais. Por isso, falar de mineração é falarmos de desenvolvimento, é falarmos de inovação e qualidade de vida com responsabilidade ambiental e social. Então, para você saber mais sobre mineração responsável, você precisa conhecer o trabalho da Virides Mineração. É só você acessar. Anota aí. Virides Mineração, ou seja, viridesmineracão.com.br. Tá bom? Você vai saber tudo sobre mineração responsável, tá? Legal, muito bem. Adrianinho Aranda, o homem do rádio, da TV, agora da TV, né, Adriano? Sim. Adriano, você começou no rádio muito novo, né? Que idade você tinha? 13 anos. 13, foi em 88. A gente está falando assim de 38 anos atrás, né? Comecei como operador. Mas não começa a fazer muita conta, não, porque... Você foi operador, Adriano? Foi operador. Você começou na Rádio Cultura? Rádio Cultura. Rádio Cultura, eu acho que... Na verdade, a inspiração pelo rádio veio lá na Rádio Cidade, né? Eu, em 87, minha mãe e eu, acompanhado junto com ela, a gente levou uma fita cassete lá na Rua Goiás, onde a rádio era instalada ali, na Goiás. O Pedro estava lá com o Paulinho Caneta, os dois saudosos, né? Pedro, Paulinho Caneta, Heitor. Sim. Madruga. O Pedro pegou a fita cassete e falou, não, a gente vai ouvir aqui, daqui uma semana vocês voltam aqui, a gente vai dar um parecer, ver que se a gente gostou ou não. Eu tinha 13 anos, não tinha condição, né? Não tinha voz, infelizmente não tinha. Mas eu sei que eu fiquei chateado porque o Pedro, depois a gente foi lá para saber se
se eu tinha condição ou não. Você vai desculpar, ele gosta, tal, mas ele não tem voz, tal. Saí de lá chorando, me lembro como se fosse hoje, descendo o elevador lá da Na Rua Goiás. da Rua Goiás, quando a rádio era ali. Depois, aí eu comecei, fui para a Rádio Cultura, entrei como operador, né? Foi o primeiro serviço meu lá. A rádio ali era no centro, ali em frente ao terminal. E comecei como operador, trabalhando junto com Afonso Celso, saudoso Fon. Sim, você teve Uma turma muito boa ali, né? Afonso Celso, Vinícius Araújo, Vinícius Araújo, boa. Gabiru, muita gente, muita gente. Cláudio Break fazia lá. Cláudio Break. A gente, Clayson Filizola, o Clayson trabalhava na FM, porque a Rádio Cultura tinha a Cultura 2. Cultura AM e Cultura 2 FM, né? Isso era questão assim de espaço ali. Em frente era um estúdio da AM, do lado de cá, estúdio. Não sei se você teve a oportunidade de você conhecer ali. Sim, eu comecei lá, Em cima da antiga Fiorella, Na- a rádio ali. na Rio Grande do Sul. Exato. Então eu como operador, mas o meu sonho era sempre ser locutor, mas eu não tinha voz, não tinha Não tinha nada. não houve aquela maturidade, né? Era normal, 13, 14 anos. É. E aí, cara, você sabe por quê? Eu, quando fui fazer o meu primeiro teste, eu até contei isso daqui, eu fiz com o Toninho Couto. Antônio Conta. Ele falou, olha, eu não vou mostrar o teu teste, porque ficou muito ruim. Senão você não consegue nem fazer outro. Tá bom, não tem problema. Aí eu fui fazer um programa lá, passei a frequentar a rádio, né? E fui fazer um programa no domingo à tarde, em substituição, um programa sertanejo, domingo do ano e tal. E dali eu fui entrando devagarinho, quando eu vi eu estava dentro do estúdio. Aí a minha vida foi. Então eu não fui operador, eu entrei direto no microfone. Horário Né? nobre. Não. Eu entrei fazendo da Frente Esportiva Cultura, Era 6 horas. com o Antônio Carlos Fichieri, Uhum. né? Trabalhei com ele também. Então, Quando ele eu tive professores ali, viu? E daí, cara, toquei meu barco. De repente tinha um carnaval para fazer e na época eu queria ir para um rádio FM, a Cultura 2 FM tinha Vinícius, Clayson e outros bichos, lá não dava para eu entrar, quer dizer, era um time que eu não dava para eu jogar ainda. E aí eu fui para a Rádio Cidade fazer carnaval, para comentar o carnaval, Ainda transmitir era carnaval, Cidade. já era a Rádio Cidade. ainda era, né? Porque Ainda é. Depois virou Vox FM, etc e tal. E aí eu fui com o Pedro Bertozzi para lá para apresentar o carnaval, comentar carnaval, e acabei ficando na Rádio Cidade. Entrei sem teste, sem nada. Se tivesse teste, eu estava roubado. Mas eu sempre tive facilidade de comunicação e tal. Me acertei ali. Aí fiquei na Rádio Cidade. Aí também fiquei. E foi exatamente em 88 para 89 também, tem mais ou menos. Quantos anos você falou? 30 aí? 38 anos. 8. Para mim era menos. Foi agosto de 88. Rapaz. Agosto de 88. Pois é, senhor Drani. E daí você. Trabalhei um bom tempo como operador e numa ocasião eu conversei com o Chico que eu tinha vontade de fazer locução, aí ele me colocou na Cultura 2 FM para fazer madrugada. Eu comecei a fazer locução de madrugada na Cultura 2. Eu saía da escola, na época eu estudava, eu estava fazendo o segundo ano, acho que nem era faculdade ainda. Segundo ano. E eu saía da escola e ia direto para a rádio e ficava até por volta de 6 horas da manhã, quando o Brovia... Não, o Brovia... Carlos Brovia. Carlos Brovia entrava depois de mim. Então, quando o Carlos Brovia foi para a Rádio Cultura, eu estava saindo para ir para a Rádio Cidade, entendeu? O Brovia fazia de manhã na Rádio Cidade o sertanejo. E eu fui exatamente para a Rádio Cidade para fazer o melhor da música sertaneja. Sim. Foi um timaço lá, né? E eu fiquei naquele time lá muito tempo. Depois ela foi vendida para pessoal da Vox FM de Americana, virou Rádio Vox e tal. Acabou sendo vendida para o Clemente Manuel, que era um prefeito de uma cidade perto de Jundiaí, me fugiu o nome agora. Foi digital depois. Digital FM. Era do Clemente Manuel, que era um deputado. E quem dirigia é Antônio Carlos Nacarato, que foi da Jovem Pan, locutor noticiarista da Jovem Pan. O cara trabalhava muito bom. E nós fizemos um timão também lá. Quando eles venderam para a igreja, que é a Novo Tempo... 96 foi o ano. Não, antes disso, aí eu fui para...
ela virou Vox. Quando ela virou Vox, eu fui para a Rádio Estúdio FM, Sim. que é a antiga Cultura 2, que foi vendida para Landulfo Comunicações, LF Comunicações, né? LS Comunicações. 90, por aí. Foi em 91. Uhum. E depois ela virou Transamérica, eu Sim. fui para a Rádio Difusora AM e FM e fiquei lá. E voltei para a Rádio Cultura. Era 104. 104 FM. 104 FM. Né? Então é isso. Eu tenho um grande caminho também, mas para mim você era mais novinho de rádio que eu. Você é mais velho de rádio que eu, pelo menos um ano. Né? Nós tivemos a oportunidade de trabalhar juntos na estúdio, né? Na estúdio ali FM. na Rua Lagoas, quando a rádio estava na Rua Lagoas, porque o prédio onde Estava estava o sendo Ondatório construído, estava então. sendo... exatamente. Onde é a Onda hoje. Né? Na verdade, acho que estava sendo reformado. O Landulfo já tinha aquele prédio. O cartório funcionava embaixo e a rádio em cima. Ele subiu mais um andar, fez a rádio. Mas essa transição, quando a rádio saiu dali, da Lagoas e foi para o estúdio original, a gente estava lá. Você lembra, Adriano, qual foi o primeiro programa que você apresentou? Assim... Então, eu comecei na madrugada na Cultura 2, era um programa musical, não tinha nome, né? Não tinha nome. Foi o Show da Tarde na Rádio Cultura. Então você pegou o horário nobre. Depois das 2. Era o Mauro Tramonte. Cheguei a trabalhar depois. Ele fazia cultura de olho na cidade, né? Eu entrava depois dele, com o plantão. E depois do plantão. Quem fazia de manhã já era Zezinho Ramos, não? O Zezinho fazia. Era Zezinho? Isso, o Zezinho fazia. Fazia o Pela Sua Vida, aquelas coisas. Uhum. E aí... O Jornal do Meio-Dia, depois o Conversa com o Povo, o plantão e depois... Então, mas aí chegou o Pedro Bertozzi, né? Isso bem depois, né? Não foi logo depois do Zezinho? Isso, mas foi alguns anos, uns 2 anos depois. O Paulinho Caneta chegou a trabalhar lá também. Paulinho Caneta. Paulinho Caneta trabalhou lá. E falei com ele também lá. O Adriano, a Rádio Cultura sempre teve bons locutores, né? Sempre fez bons locutores, né? Escola, né? A Rádio Cultura sempre foi. Que deu Meu primeiro oportunidade. trabalho, aprendi muita coisa, li isso. Né? E a primeira vez que eu falei num rádio foi lá, né? Na Cultura 2 e tal. Ô Adriano, você lembra da maior rata que você deu no ar, não? Que você deu... A dificuldade de falar música em inglês, né? Música em inglês, o nome do cantor, tipo assim, Dire Straits, né? Lembro disso, esse Dire Straits eu lembro direitinho. Algumas coisas assim, já escapou o negócio de Cidadões. Eu estava fazendo horário nobre, era na Rádio Estúdio, era um programa chamado Ligue Sucesso, de participação ao vivo. Cheguei a falar Cidadões, depois eu pus a mão na cabeça, assim, poxa, mas eu falei isso. Mas isso aí é uma coisa que você tira de letra. Estou falando o rata que eu dei, por exemplo, eu transmiti num carnaval e subi num carro, eu já até, a história que eu já contei, foi a maior rata que eu dei numa entrevista. E fui entrevistar o cara, quando eu botei o microfone na boca do cara, o cara era mudo. Foi uma rata. E numa transmissão, coisa que eu até não gostava de fazer, transmissão de eleição. Eu confundi. Era na época da prancheta. Você pegou aquela época da prancheta? Peguei tudo. Eu confundi o número do candidato, que era 48, que era um candidato, estava em último lugar. Eu confundi com a quantidade de votos. Não sei o que eu arrumei ali, que eu fui numa urna tal, o candidato tal e tal, com 48 votos, muito bem votado dessa urna aqui e tal. Fui para a próxima urna. Coincidentemente, esse candidato está exatamente com 48 votos. Quando vê se você já tinha falado. Eu só fiz 3 vezes, falei, mas tem alguma coisa errada aqui, né? Aí eu fui ver, rapaz, falei, meu Deus, o que eu fiz? Aí ligaram lá na rádio, falaram, os caras estão ficando loucos, né? A questão da madrugada, só voltando, quando eu fazia na Cultura 2, é lógico, o sono quando bate, né? O sono bate. Chegava até 3h30. Você entrava a que horas no ar? Meia-noite. Ia até que horas? Até 6 horas. Aí o brother assumia depois. Pelado. Era 6 horas. É lógico, lá era toca-disco, e várias oportunidades, eu cochilei, e quando eu acordei, a agulha já tinha ido até o final do disco, voltou, quando eu acordei, a rádio estava parada praticamente. Mas você não fazia locução de música em música? Não, era de 3 em 3. Eu levava uma garrafinha de café, né? Lavava o rosto, lógico, mas depois das 4 da manhã, para você segurar o sono é complicado. Esse horário, até 3h30, 4 horas, você segura. Aí você dormia durante o dia? Sim. Você fazia outra coisa? Não trabalhava em outra coisa? Não, só trabalhava lá. O que você fez para o rádio de trabalho?
Porque você é formado, você tem uma formação de faculdade, Fiz eletrônica no São João da Escócia, antigamente era São João da Escócia, né? E depois eu me formei na antiga Autarquia Municipal de Ensino. Você fez administração? A FAC, fiz administração. Trabalhei, estudei lá 4 anos. Fiz eletrônica. Não exerceu? Olha, eu lembro como se fosse hoje uma televisão para consertar, tirar um defeito. Eu consegui tirar o defeito da televisão. Foi só. Um sequencial de lâmpada também, mas hoje eu não lembro mais nada. Né? Não lembro mais nada. Mas foi uma experiência muito boa. E você chegou a trabalhar no teu segmento de administrador de empresa? Não? Também não. Porque eu sempre estive envolvido com o rádio. Com o rádio. Sempre. O pessoal fala assim, eu não sei se você concorda, né, que o rádio é um vício do lado bom. Então eu entendo assim que eu fiquei muito envolvido com o rádio, e aí o curso de administração foi ficando. Tenho o diploma perfeitamente, não arrependo. Tive uma experiência maravilhosa. Mas o sangue é o rádio, né? Sangue foi. Eu trabalhei, fiz muita coisa também, mas o meu negócio foi sempre o microfone, sabe? Eu sempre gostei de entretenimento, eu gosto de conversar, por isso que eu não gostava de fazer eleição, sabe? Por exemplo, programa policial, por exemplo, eu não gostava de fazer, não era o meu negócio, sabe? Não era a minha. Mais musical, né? Não, meu negócio eu gostava de sabe, bater papo que nós estamos fazendo aqui, entendeu? E aquela época a gente estava falando do rádio AM, né? O rádio era AM ainda, agora deixou de ser. Não, o rádio tomou um rumo, na verdade, né? Já podemos dizer que tomou, né? Não é que está tomando, tomou um rumo que acaba ficando difícil, né? Porque se exige uma qualidade melhor de som, de áudio. Né? Tá, mas acontece o seguinte, se você não acompanhar o que a tecnologia te dá, você vai ficar para trás. Certamente. Entendeu? Então, tá difícil. Bom, enfim. O Adriano, e me diga uma coisa, o que você fez no rádio? Você foi operador, foi locutor? Programador também, cheguei a fazer programação. Era batida a máquina ainda. Peguei essa época e gravava comercial quando tinha. O rádio era só mais ou menos isso, né? Operador, locutor e programa. O que eu achava muito legal no rádio que a gente perdeu foi aquele lance de trabalhar com prato aqui, você está falando aqui, você solta a música lá, ficava segurando para soltar, fazer. É uma arte. Hoje é tudo pronto, né? Hoje você tem tudo pronto, fica legal também, né? Mas só que era mais movimentado. Né? Você se sentia mais, vamos dizer, mais dono da matéria ali, né? Agora, nessa época que você fazia programação, você tinha que ir lá onde ficava os... Discoteca? Sim. Aí ia lá, subia com os discos debaixo do braço. Eu tive essa felicidade de conhecer a discoteca toda da Rádio Cultura. Né? Todos os discos ali, tudo separado. Sabia tudo. Eu lembro da discoteca, era da Rádio Difusora, onde hoje é a TV Plan. Sim. E era enorme, assim, era uma coisa sensacional. Enorme, mas era menor que a da Rádio Cultura. Sim, Mas eu digo, aqui as pessoas de hoje, os jovens, essa galera não faz ideia do que era isso. Né? Até compacto. Hoje você mostrar para minha filha mesmo, mostrar um compacto, ela não sabe o que é. E daí tinha um lance também que a gente chegava na rádio, quando fazia tal do playlist, era difícil, né, cara? Eu não gostava daquilo, porque a rádio, ô Lucas, eu acho que rádio é emoção, né, Adriano? É o momento ali, você escolher a música legal, e você tem que ter feeling para fazer rádio, porque tem gente que a programação do cara é ruim. Então o cara tem que saber o momento de tocar música, o porquê que tá tocando música. Você, por exemplo, na minha opinião, humilde opinião, você não pode, porque eu vejo gente fazer isso aí. Você tem que atender o ouvinte. Não, tudo bem, você tem que atender o ouvinte até certo ponto. Mas tem que ter sensibilidade. Pois é, mas o ouvinte não tem essa sensibilidade. O cara tá, você tá tocando lá uma música internacional, um tema de novela, uma música linda, romântica, o cara te liga lá e pede... Bruno Marrone. Você tá entendendo? Não, e se pedir Bruno Marrone uma música romântica, aí o cara vai lá e pede uma daquela de lascar mesmo. Aí te derruba. Então eu sempre fui chamado a atenção, inclusive na última emissora que eu passei, por causa disso. Eu atendia ouvinte, sim, mas é a hora que dava.
eu não quebrava a minha programação, sabe? Só porque o ouvinte, claro, a rádio é feita para ele, mas ele tem que saber que existe uma... Você tá entendendo? E hoje, pelo que eu vejo, o ouvinte toca a hora que o ouvinte quer. Então, mesmo que você está tocando uma música, um flashback de Elton John, por exemplo, se o cara ligar pedir um carreiro perdido, não, pode tocar pro cara aí. Aí fica aquele, entendeu como é que é? Teria que ter, no caso, um comercial, uma propaganda. Você tem que quebrar alguma coisa. Não, mas eu acho que nem isso devia ter. Hora de tocar, sabe? Não tem... O rádio, na verdade, a gente está falando da Rádio Cidade, você teve a oportunidade de trabalhar na Rádio Cultura, tinha um segmento, né? Tinha um horário para tocar. Agora que o 2000 para cá, o negócio virou meio... Sabe? E hoje também, com todo respeito a quem gosta, mas esse sertanejo universitário também, sei lá que sertanejo que é esse, não sei. Não é sertanejo, né? E aí fica como antigamente dizia, fica um balaio de gato, né? Mas é isso. Hoje tem também essas rádio satélites, né? Isso tirou muito emprego de todo mundo. Então, coisa que vai ficando difícil para... O passo que tirou o emprego traz outros, né? A tecnologia, tipo, abriu para outras coisas. Assim, pois é. Como que você vai falar agora, a internet, Spotify, também. Ele tirou, talvez, algumas... Eu estou dizendo o seguinte, se você bota uma rádio satélite, ela vem pronta, tirou o locutor do ar. Tem uma coisa... Você tirou o operador do ar. A gente aprendeu ao longo do tempo, que rádio, ela para ser, pelo menos aqui, ela tem que ser local. As pessoas querem saber o que está falando aqui. Exatamente. Então, as pessoas aqui entenderam que fazer rádio via satélite não era algo benéfico. O cara não queria saber o que estava rolando no trânsito de São Paulo. Queria saber o que está rolando aqui na João Pinheiro. Perfeitamente, é isso. Então, e isso vai desempregando, como você sabe disso, você vê como é que é. Mas tá tudo bem. E é outra coisa que eu vejo também, o rádio não está renovando. Não renova, bicho. Não renova. Você fala em termos de programação ou de parte humana? De parte humana, de comunicador, entendeu? Em termos de você receber um cara para trabalhar lá que sabe fazer uma programação, um cara que sabe operar legal, ou que queira aprender. Porque aí o cara não quer trabalhar sábado, ele não quer fazer uma madrugada igual você fez, igual eu fiz. Né? Hoje em dia é tudo pronto, o computador tá todas as músicas. A rádio hoje, você bota a rádio 3 horas da tarde e liga no outro dia, 3 da manhã, 4 da manhã, 5 da manhã, e o resto fica só tocando música. Eu nessa época aí, Marquinhos, voltando na questão da Rádio Cidade, eu ficava imaginando como é que era aquele estúdio por dentro. Eu ficava sonhando, né? Sonhando, como é que será que deve ser? Iluminação e tal, né? E aí, hoje em dia, você vê as rádios todas, entre aspas, escancaradas na internet. Você vê o estúdio, você vê tudo. A rádio virou TV, né? Então, assim, tem um lado que a pessoa ficava sonhando como é que é o rádio, e hoje em dia esse lado foi desvendado, né? Parece que esse sonho se quebrou, essa coisa mágica, né? Mas você estava falando de programação, eu não sei se você concorda comigo. Eu acho assim, qual que é o maior segredo, a maior magia hoje do rádio? É você não saber o que vai tocar na sequência. Um pendrive, você sabe a seleção do pendrive, você decora. No Spotify você vai decorar, enfim. Mas no rádio, você não sabe o que vai vir na sequência. Que música que vai tocar. Eu acho que esse é o maior segredo, algo mágico que o rádio tem, é isso. É a surpresa, né? É a surpresa. É o improviso e a surpresa. E esperas que não seja uma surpresa ruim, porque tem umas músicas aí que não tem condição, né? Eu uma vez escutei de um cara experimentado de rádio, que é o Wilson Prado, que foi diretor nosso na Estúdio FM, né? Aquele cara trabalhou na Antena 1, trabalhou, entendeu? Um cara que conhecia de rádio. Eu não sei se a intenção dele era, vamos dizer, marginalizar comunicador, porque ele é diretor da rádio, ele puxava para o outro lado e tal. Ele virou um dia numa reunião lá e falou, olha, o comunicador, nós podemos dizer que ele pode ser a segunda ou terceira peça dentro do estúdio. Não estou te entendendo. Por quê? Porque comunicar, ir lá, anunciar, desanunciar a música, qualquer um faz. Eu falei, não, então você não está falando com um comunicador, para começar a história.
anunciar, desanunciar a música, falar a hora certa, realmente qualquer um faz. Aí você pode trazer até um mudo que ele vai dar um jeito de fazer esse trem aí. Uhum. Você tem que ter um bom comunicador, sim. Um cara que sabe comunicar, sim. Porque se o cara não souber falar, você vai ver o cara como? Falei, faça isso. Tira todo mundo daí, inclusive eu, e coloca um cara assim pra você ver se você tem audiência dupla. Pô. Então, mas ele falou, aí ficou meio sem saída, assim, mas você tem que ter realmente um bom comunicador. E hoje eu vou te falar uma coisa que a gente tem ouvido aí. O ouvinte, eu creio que a diferença também, o ouvinte ele quer quando você joga uma conversa junto com ele, você coloca, interagir. O rádio hoje é interagir. Senão ele fica automático. Você ouviu aí entra a vinhetinha, toca a música. É isso que eu tô te falando, ouvir ou ouvirá. O ouvinte quer hora certa, a música. Quer um retorno comunicativo daquela pessoa que está do outro lado ali. Você fazia... O último programa que você fez no rádio foi um programa que chama Calendário Musical. Sim. Que era um programa de muita audiência, né? E não é um programa que é estilo meu. Não é o estilo de música que... Com algumas exceções. Você não é da época do Nelson Gonçalves? Não, embora tenha muita coisa do Nelson Gonçalves que eu gosto. Música bonita. Eu aprendi... Mas quem é o meu... Sincero e honestamente, Marquinhos, eu aprendi a gostar de Nelson Gonçalves. Eu não vivi a época Alcide Gerardi, Orlando Silva. Que era o que você tocava nesse programa. Porque eu fico imaginando assim, que época maravilhosa, né? Sublime, né? Não tinha aquele tum-tum-tum, um negócio. Não, mas aí, isso aí foi, eu acho que foi essa época aí, que eles falam que a grande época do rádio, tinha radionovela e outros bichos mais. Então... Ali não tinha esse papo de um cara que tinha uma voz de fundo de poço igual a minha, que eu nunca tive vozeirão, o cara não falava, você não falava, não tinha uma voz para falar. Ali não tinha nada para consertar a nossa voz, não. Ali era ou o cara falava ou não falava. O calendário musical é do estilo, veio ou tinha a voz do arquivo da Bandeirantes com o Antônio Carvalho, que foi locutor padrão da Bandeirantes. O Antônio Carvalho morreu, faleceu. Tá. Ele fazia o arquivo musical. Arquivo musical. Mas antes de falar do calendário, Marquinhos, sabe uma passagem assim até um pouco triste, né? Que eu tive uma experiência também. O Calixto Jorge. Eu cheguei a fazer o programa dele. Sambas e canções. Sambas e curiosidades. Sambas e coisas. E ele, quando ele adoeceu, foi para o hospital, ele pediu para mim fazer o programa dele. O programa era na Rádio Cultura, ele começou na Difusora, eu não sei se começou na Cultura, foi pra... Aí ele falou, faz o programa para mim, era antes do calendário. O programa ia até às 10, o calendário entrava às 10. Ele falou, faz para mim o programa, porque eu vou ter que me ausentar, eu vou ter que me internar e tal. E ele, um sábado, na sexta-feira, ele tinha pedido para mim fazer. Eu fiz uns 2 domingos o programa dele, muito bom. E quando ele faleceu naquela madrugada de sábado para domingo. Eu tive que dar notícia do falecimento do Calixto. No programa dele. Dentro do programa dele. Olha, faleceu, né? Então, essa foi uma experiência que eu tive. Tive uma honra de fazer o programa dele e o Calixto, aprendi muita coisa com ele. E você vê, eu ouvia ele, a Sueli Dorna, quando eu era pequeno, tá? Eu fui também, trabalhar com ele depois. Eu era moleque também nessa época, né? Calixto Jorge, Santos Presidente. Então, muitas pessoas que você vê, o Lázaro, eu cheguei a trabalhar lado a lado com o Lázaro, mas eu ficava, quando o Lázaro fazia música e esporte, tive oportunidade de fazer também, quando ele estava doente, fazendo... Lázaro, Walter Alves e Orlando Gaiga, né? Isso. E eu era muito, muito moleque, eu via ele transmitir futebol, uma equipe maneira pra caramba. Eu achava coisa de louco. Aí um dia eu chego lá, tô trabalhando do lado do Lázaro, Walter Alves. Você vai aprendendo um monte de coisa com esses caras, né? Aí eu apresentei o programa com ele até acabei assumindo o programa, depois que o Pedro foi comigo. Eu não tive a felicidade de conhecer o Wagner Mendes, mas esse programa dele, Noites que não voltam mais. Eu ouvia quando eu era mais jovem, né? E que voz que aquele homem tinha, né? Não conheci pessoalmente. Mas só que o Wagner era um cara... mas o Wagner era um cara que ele tinha um tremendo de uma voz,
mas ele não era um grande comunicador, né? Ele lia um negócio bacana ali, mas... Você conheceu ele pessoalmente? Conheci. Ele não saía ali do... Você que morava lá da Vila Nova? Não, eu não sei onde morava, porque naquela época eu era moleque, mas eu lembro, tinha aquele bar Maracanã, Bar ao Ponto, né? E esse pessoal do rádio, o Tista, faleceu há pouco tempo o Tista, né? Rapaz, mas esse programa, você sabe que Os caras tomam café lá no Bar ao você Ponto. sabia? O Noites Não Voltam Mais foi uma criação do Orlando Geiger. Ah, é? Orlando que criou esse O Orlando Geiger foi um cara do rádio que, pelo amor de Deus, Ele criou esse programa. fez. E nunca fez microfone, né? Nunca fez. Nunca quis. Mas sabia tudo de rádio, né? Uma Tudo. pena, né? A gente perdeu tanta gente. Desde parte técnica, tudo. Uau. Eu trabalhei com o Maraciari, quando Maraciari. cuidava da discoteca da rádio, né? Eu trabalhei com ele também. É. Muita gente já... Muitos professores, né? Bom, daí você terminou, você tá falando do calendário musical. Como é que você fazia a pesquisa daquele programa? Como é que você fazia a programação daquilo ali? Porque você pegava, por exemplo, você vai tocar uma música de Orlando Silva, você falava lá, essa música é do ano tal, parará, papapá, tatatá, essa música é do filme tal. Eu peguei antes de fazer pesquisa em Google. Hoje você faz pesquisa no Google, você põe Orlando Silva lá, você sabe toda a vida dessa. Eu não precisava. Os encartes dos LPs antigamente, os discos eram tão bem produzidos, a capa do disco, que na contracapa vem a história da música, a história do cantor. Orlando Silva começou e tal. Eu pegava essas capas, escrevia tudo num caderno, numa folha. Não de todo mundo que eu ia tocar, porque o calendário eram 60 músicas mais ou menos por domingo. Mas eu ia lá na capa, olhava. Aí veio o Google, aí pelo Google é mais fácil, vai no Wikipédia lá e começa a pesquisar, né, o cantor e tal. Porque o interessante do calendário é você dizer o ano da música. É um absurdo. Hoje você ouviu uma rádio, o cara fala assim, você ouviu aí Hit. O cara não fala nem o nome da música. Você ouviu aí Madonna, mas qual é a música da Madonna? Hoje, infelizmente, existem emissoras que o cara não fala nem o nome do cantor. Toca 5, 6 músicas, nem a hora não fala. Então, assim, eu acho que isso é um desrespeito. O calendário ele tem essa particularidade, essa característica. Você fala a data, aí a pessoa situa, nossa, 1960, o que eu estou fazendo aquele ano? Quando o Nelson Gonçalves lançava aquela música no ano tal. Então a pessoa associa, o calendário é isso. O próprio nome diz, né? Calendário musical. Eu sei que o programa tinha uma audiência que Deus livre. Tem, né? Até hoje. É a época das cartas, né? Porque depois que veio a internet, ninguém manda carta pra rádio mais, Não. o negócio acabou. Aquela vez na Rádio Estúdio que eu fiz o sorteio de uma vaca, lembra? Do Leite Santa Marina? Eu recebi a primeira vez, era só carta, hein? Eu recebi a primeira vez 16 mil cartas. Na segunda vez passou de 18 mil cartas, sei lá quantas. E na segunda vez deu quase 25 mil cartas. E foi uma criação sua, né? Você que... Foi. É. Ali, para você que tá com a gente aqui no Café com Manteiga, eu tinha um patrocinador que era um fabricante de queijo, manteiga, requeijão e leite também pasteurizado, né? Leite sacado. E eu cheguei para ele e falei, Ronaldo, você podia... É o leite Santa Marina, né? Ronaldo, você podia me dar uma vaca de presente que nós vamos fazer um sorteio. Ele falou, você tá ficando louco? Sabe quanto custa uma vaca dessa? Eu falei, não, vamos fazer um negócio bacana lá. Ele deu a vaca e levou para a rádio, né? Paramos a vaca, foi em 92, né? 91, 92. Acho que foi 91. Ô Marquinhos, mas uma curiosidade, uma vaca nessa época era caro, né? Não, uma vaca leiteira registrada de uma fábrica de requeijão, porque ele tinha o gado na fazenda e tem, né? E tirava o leite lá, fabricava lá. Era vaca, sei lá, não sei qual o preço de uma vaca, sei lá, eu acho que pelo menos um carro mil desse. E você lembra quem ganhou? Foi uma... Não, lembro mais ou menos. O primeiro menino, olha que curiosidade, hein? Por você ter perguntado isso. O primeiro moleque que ganhou, aliás, foi a avó dele que ganhou, a mãe dele. Falou para ele, fulano, vai lá e vai escrevendo carta para a rádio. Escreve bastante carta, quantas mais você puder. Botou o moleque para escrever a carta, ele não escreveu nenhuma. Quantas cartas você escreveu? Nada. Andou levando uns peterecos lá, deixou ele no quarto, não, escreve as cartas para a rádio. Ele escreveu uma. Você escreveu? Escrevi, já levei lá. Ele levou uma carta. Puxa vida. Eu me lembro que um amigo falou, porra, Manteiga, eu mandei para lá. Eu mandei funcionária minha lá da transportadora, ficou o dia inteiro, e o cara não precisava disso. É o Luizinho, do Luiz Martins,
deixou a funcionária dele lá na GM Costa, ou era fornecedora na época, não lembro. Não, marcando não, ela escrevendo as cartas. Ele escreveu 350 cartas e me mandou colocar. Falou, o moleque vai lá e me ganha com uma carta. Foi o que eu perguntei na hora que entregou, foi fazer a entrega da vaca. Foi praticamente no centro ali, foi em frente à rádio. Foi na rua Junqueiras, no entrocamento da Junqueiras, na Ilhazinha, né? Isso, pessoal. Junqueiras com Assis, aí, de frente a onde hoje é a Honda. E eu me lembro que fechou a rua, né? Teve repercussão, né? Nossa. Até pra TV fez. Veio lá. A vaca e eu, nós viramos artista ali naquele dia. Foi muito Uma época divertido. boa. E aí depois o Pedro Bertozzi fazia, na Rádio Educadora de Campinas, o Pedro fazia estúdio FM aqui, de segunda a sexta-feira, Final de semana ia pra lá. e final de semana ele ia fazer sexta, sábado, domingo, a Educadora de Campinas. Você pegou a época das gincanas? Peguei. E o Pedro me levou o projeto da rádio para a Educadora. Pedro, desculpa, porque eu peguei ele falando, a vaquinha da Educadora, sabe? Eu falei, Pedro, que papo é esse vaquinha da Educadora? Não, eu fui descobrir, o Pedro levou o projeto daqui, levou para a Educadora. Eu queria matar ele. Falei, ô Pedrão, que isso? Mas enfim, foi uma época muito boa, né? Aquilo ali era fazer rádio gostoso e tal. Você conseguir botar uma vaca no dia 23 de dezembro, até seu saudoso Adalto da Paris Modas veio me encher o saco, ficou falando na minha cabeça. A polícia teve que ir lá, sabe? O Milton, falecido Milton, que era da Tutti Modas, Sim, Tutti Modas. Scala Modas ali. Tutti Modas na esquina, né? Aquele lotou, mas tinha umas, sei lá, 5 mil pessoas naquele quarteirão, fechou tudo lá, a polícia foi lá, acabei com o movimento das lojas, sabe? Só que aí depois me chamaram, os lojistas me chamaram no braço ano para patrocinar. Porque falou assim, ó, depois que Chegou acabou. nesse ponto, rapaz? Chegou porque os caras, tinha tanta gente que quando foi dispersando, o pessoal foi ficando na loja e começou a entrar na loja e falou que vendeu demais. Aí os caras queriam patrocinar. E acabou virando isso daí, entendeu? Depois aí a rádio foi, Curioso, né? virou Transamérica, Isso. eu saí, foi... Eu peguei essa transição da estúdio pra Transamérica, eu tava lá. O dia que mudou, tava lá. Isso foi em 94. Foi meio-dia mais ou menos. Foi a virada, né? Foi a virada. Eu já não fiquei nem pra virada, viu? Do jeito que virou rádio Transamérica, eu já pulei fora. Adriano, e aí hoje você não tá, vamos dizer, na rádio aberta, né? Mas você tá numa rádio web, né? Na verdade, curiosamente e por coincidência, você tá fazendo 13 anos essa semana, Rádio Cidade, né? Porque eu sempre fui admirador da rádio, né? Eu ouvia Pedro Bertozzi, William Madruga, eu cresci ouvindo eles e tal. E aí, na época, eu cheguei a gravar num gravador alguma programação da rádio e tal. Então, eu tenho algumas vinhetas e tal. Eu falei, vou pôr Rádio Cidade, vou montar uma rádio web. O Poli tinha montado a dele, o China com a Master Web, e eu fui o terceiro. Aí fui saber como é que é. Porque a rádio web naquela época ninguém falava, né? Uma coisa muito... Não falava de streaming, igual fala hoje. Streaming, você falava para streaming, ninguém conhecia. E aí eu comecei a fazer programação e tal, tinha as vinhetas, toco do jeito que era a rádio, lógico, não é igual, mas tá fazendo 13 anos. E mantive o nome Rádio Cidade mesmo. Você gostava desse nome, Rádio Cidade. Sim. Isso não te deu problema, porque existe a Rádio Cidade oficial, né? De forma nenhuma. A Rádio Cidade do Rio, acho que não existe mais. Não sei. Eu sei que é um nome comum, né? Hoje tem a Rádio Cidade em Guaxupé, era 105. Eu me lembro uma vez que, quando eu estava na Rádio Digital, eu fui entrevistar o Marcelo Costa num baile de carnaval. Andravas aqui. E ele passou muito carnaval aqui, né? Todo carnaval, aliás, ele estava aqui no Palace Cassino. Eu fui entrevistar ele, falei... Aí no ar, eu falei, o Marcelo Costa está aqui do meu lado. Marcelo, você está falando na Rádio Digital FM. Ele falou, Rádio Digital, o pessoal de Jundiaí. Aí eu falei, não, cara, você está em Poços de Caldas. Aí, não, brincando, é carnaval. Eu falei, não, Marcelo, você está em Poços de Caldas. Eu falo os cafés. Digital, então. Aí ele falou, não, cara, é que lá em Jundiaí tinha lá uma rádio que chamava Rádio Digital FM. Aí eu falei, não sei se esse nome é o nome registrado, né? Mas também Rádio Cultura, Rádio Difusora tem para todo lado. Tem. Nome comum. E aí, o que você vê o futuro de rádio hoje? Então, a rádio, naquela época, 13 anos, 12 anos atrás, quando você falava em rádio web para as pessoas e até para quem trabalha no rádio, falei, isso não vai dar certo, não.
Quem vai ouvir rádio assim, pela internet? O rádio tem que ser rádio pelo transmissor, rádio normal pelo rádio normal. Então, essa ideia mudou. Tanto que hoje você vê um número extraordinário de rádio web no Brasil inteiro, no mundo inteiro. Tem aplicativo, tem. Enfim. Então, na Europa, o que rola lá é rádio web. Rádio web. Rádio web, forte pra caramba. Saiu até uma conversa há uns 5 anos atrás que nos Estados Unidos e nos principais países, rádio normal ia acabar. Ia só Isso eu não acredito que É. aconteça, viu? Isso não aconteceu até hoje e não vai acontecer. Não O rádio AM que deixou de ser, né? Não, mas quando o cara fala rádio AM, aí o cara acha que rádio AM é uma coisa muito diferente do FM. O que muda é só a frequência. Que nem a difusora, por exemplo, quando ela tinha lá difusora AM A 1250. rádio AM ela tem uma linguagem diferente da FM. É isso, é exatamente lá que eu chego. Marquinho, eu cresci também ouvindo a Rádio Mundial, cara. Eu ouvia a Rádio Mundial. A Rádio Mundial, você vê, ela pegava lá do Rio, sintonizava ela num radinho de pilha à noite, local. Mas acontece. Fez uma força. Lá atrás. Exatamente. Então as coisas mudaram, infelizmente, né? Eu digo infelizmente porque o rádio AM parece que tinha um respeito maior. Não é, Dani, é isso que o Lucas está falando ali. É o estilo de comunicação do rádio AM, né? Porque antigamente era só o rádio AM e o FM veio de um bom tempo depois para cá. Então, quando você fala em rádio AM, os caras falam, mas vai acabar o rádio AM, que nem a cultura, por exemplo, né? Hoje mudou um pouquinho, mas a cultura, ela migrou para FM, só que a essência do rádio AM continuou lá. Pedro Bertozzi, o sertanejo de manhã, o Pedro Bertozzi lá de 8 às 10, depois entrava de 10 meio-dia, vinha lá Chico de Assis com Conversa com o Povo, Cultura na Cidade de Novo com Pedro e por aí ia, né? Então, só mudou a frequência, mas continuou fazendo a mesma rádio com aquela comunicação, só que na frequência FM, né? É que a AM ela é mais focada em serviço, utilidade pública, conversa, né, troca. E a rádio FM ela já veio com uma linguagem mais jovial, mais dinâmica, mais musical. Sim, mas Só que isso mudou agora, mudou porque o rádio FM falava assim, não, o rádio FM tem que tocar mais música e falar menos. Hoje mudou. Hoje você vê aí a Onda, que é uma rádio muito conceituada, ela tá com o noticiário no meio da música. então o povo quer saber o que tá. Na verdade é um híbrido agora, né? Até porque ela não tá mais, ela tá na web como rádio, ela tá como vídeo. As redes sociais hoje são para as rádios. É o estúdio que a gente estava falando agora há pouco, né? Fica na... Então a coisa virou. E você tá lá com a rádio. Eu faço programa de manhã, que é musical também, e tem os outros programas que a gente tem locutor, tem gravação, enfim, tô no sangue, né? E lógico que as músicas são selecionadas, é estilo Antena 1, estilo Alfa de São Paulo. Eu sigo mais ou menos o esquema da Alfa. A Antena 1, ela não toca música nacional, a Alfa já toca. Então, a rádio... A rádio Alfa, É mais ou menos o esquema da Antena 1 e da Alfa. E todo mundo é daqui de Poços ou não? Não, é só eu mesmo que sou daqui. É só você? Só eu. Mas aí vocês fazem troca, assim, por exemplo, pessoas contribuem com a sua rádio que você... Hoje você compra programas. O programa já vem pronto. Com locução, com música, com tudo. Ah, é? Sim, exatamente. Hoje tem estúdios que só trabalham com isso. Ele te entrega o programa de 1 hora pronto, com música e tudo. Tudo programado. Quem fazia o esquema desse é o Mazinho Quevedo. Mas agora está muito em evidência. Como é que é o modelo de negócio com a rádio web? Porque a rádio tradicional ela é baseada em anúncio. Sim, né? A rádio web você tem que cobrar mais um valor mais acessível. Mas ainda de anunciantes. Sim, porque na verdade a rádio web, vocês concordam, é uma rádio mais limitada, ela não está com o transmissor abertamente no rádio, Sim. Ela só pega na web. Hoje os carros, os veículos agora estão com aplicativo dentro do você compra hoje o aparelho que você acopla o celular no aparelho e você ouve rádio web dentro do carro, normal. Mas eu vou te falar que há muitos anos, eu gosto muito da 89 FM de São Paulo. E há muitos anos já, enfim, eu conecto do celular no carro, né? Enfim, e ouço ou pelo navegador e também pelo aplicativo. Tanto que meu pai mesmo já aconteceu, ele entrou no carro, assim, que rádio que é essa?
Eu falei, 89 de São Paulo. Porque eu cheguei em São Paulo, eu chego na Bandeirantes, eu já ponho no 89. Eu não ouço rádio, frequentemente. Mas a 89 é uma rádio que eu gosto muito, chuta tola. Toda vez que está em São Paulo, o Lucas ouve essa rádio aí. Hoje as rádios são segmentadas, né? Tem rádio que toca pagode, tem mas isso você pode fazer segmentar Você se você estiver num grande centro, né? Porque como é que você vai segmentar uma rádio do interior? Mesmo Poços é uma cidade de um porte bom, né? Mas, e a gente então, conta a com rádio segmentada só deve ser em cidades grandes. Não é que deve ser. Eu acho que atende mais. Porque é assim. Eu acho que interior a rádio tem que fazer assim, ó. Tem que ser povão. Tem que ser, não é que tem que ser povão, você tem que diversificar a tua programação. Você não pode abrir uma rádio para tocar só pagode. É mais difícil, né, de nichar, né, trabalhar com nicho. Isso. A única coisa talvez que funciona, na minha opinião, mais no interior de nicho, é igual a Rádio Prata faz, ou a Band, que a Band é mais popularzona. Mas a Band, o sertanejo que a Band, veja bem o sertanejo que o sertanejo que é a Prata, por exemplo, toca. Mas a Prata tem os raízes, né? A Prata Veja o sertanejo que a Prata toca e veja o sertanejo que a Band toca. É diferente. O sertanejo que a Band toca e esse sertanejo que tem aí. A Band não toca lá o... Um João Mineiro, pelo menos, não. Toca, Não, eu acredito que não, mas estou falando lá, se você pegar lá Tião Carreiro Pardinho, se você pegar aqueles Cacique Pajé, aqueles, entendeu? Lourenço e Lorival, não toca não, bicho. Agora essa você falou do Tião Carreiro, não está na tua pauta justamente a pergunta, mas você falou do Tião Carreiro. Você sabe que eu sou filho de saudoso violeiro, meu pai cantou muitos anos com o catireiro, mais de 40 anos. E aí, não é dupla mesmo? Bate-pé e catireiro. Depois Tião de Souza, catireiro, ciganinho e tal, mas meu pai teve a oportunidade de cantar na Inesita Barroso. Enfim, o Tião Carreiro vinha muito aqui em Poços. E eu tinha uns 3 anos, 2 anos de idade, ainda de colo ainda, e o Tião Carreiro, meu pai trabalhava no hotel, e ele ensaiava com o catireiro ali na Vila Nova, onde meu pai morava ali. E, numa certa ocasião, meu pai chamou o Tião Carreiro para acompanhar o ensaio dele para o catireiro em casa. E o Tião Carreiro foi. A minha mãe também é falecida, ela contava que o Tião Carreiro pegou no colo, tomou café com a gente. O Tião Carreiro. Ele vinha muito aqui em Poços, na época. Eu sei que não é só ele. Então eu tenho essa tem uma história que não sei se você que tá com a gente aí conhece essa história, que quando eu fui para a Rádio Cidade eu não conhecia essa música e ouvi o Chitãozinho cantando a música no Rancho Fundo. Né, que ela fala, no Rancho Fundo, bem para lá do fim do mundo e tal. Aí eu comecei a ouvir aquela música bonita, hein? Aí eu vim descobrir que essa música, eu descobri depois, fui ler, essa música foi feita aqui em Poços de Caldas, tá? Sábado aquele onde tirava leite ali, sabe o parquinho parquinho municipal aqui na Rua Junqueiras? Na Rua Padre Feijó? Sim. Aquele corralzinho onde tirava leite ali, que agora até nem existe mais, lá perto da Fepasa. Poxa, ali. Aquilo ali era na Padre Feijó. E ali tinha um rancho onde se tirava aí o leite dessa vaca. E tinha um riacho que passava ali. E a música não era Rancho Fundo, era Riacho Fundo. E na música antiga, segundo eu vi lá, falava-se no Riacho Fundo. Aí tiraram, que eles acharam muito feio, e botaram no Rancho Fundo. Mas a referência é Poços de Caldas. A música foi feita aqui. Puxa. Fala lá até quem foi. Se você pegar lá... Não sabia. A Isaura Garcia gravou. A Isaura Garcia foi rainha do rádio. Ela gravou. Então, quantos anos faz isso? Eu conheço com o Chitão, na verdade. Eu vi o Chitão. Mas a Isaura gravou. O Silvio Caldas gravou. Então aqui, Poços de Caldas, música muito antiga. Aqui, o que saiu de artista daqui, de cantor, de comunicador, aqui é fábrica desse meio artístico. E eu, com meu pai, eu aprendi a gostar de Tião Carreiro Pardinho. Agora, uma coisa que eu acho muito engraçado, que toda vez, por incrível que pareça, você falou agora Tião Carreiro Pardinho, mas quando fala-se em Tião Carreiro Pardinho, então eu vejo assim muita entrevista, muita coisa, muita matéria, assim, que fala, não, Tião Carreiro. Dá a impressão que o Pardinho não existiu, né? Sim, escondido. Né? Um dia eu comentei, falei, gente, mas acho que o negócio... Quem era o Tião Carreiro?
né? Eu acho que ele não ficava sem o Pardinho, nem o Pardinho ficava sem. Então, Apesar que eles não combinavam, né? Mas Então, mas aí é outra coisa, né? O Milionários de Henrique teve uma época também que eu fui entrevistar os dois, né? Entrevistei o Milionário e falei, ó, que hora que o Zé Rico chega? Ele falou pra mim, falou, ó, eu acho melhor você não mexer com ele, não. eles vieram na festa Eles não lá, começaram, numa ocasião, né? Eu entrevistei esse cara uma das vezes, a última vez que eu entrevistei foi quando inaugurou aquele trecho novo da Francisco Salles, que eles vieram fazer aí, que naquela época os caras plantavam uma árvore e já traziam uma dupla sertaneja, né? Era uma época boa. Então, e sempre foi, toda vez que se fala em Milionários é Rico, Milionários é Rico, ali só fala seu carreira. Toda vez que fala em João Mineiro, não fala em João Mineiro, fala João Mineiro e Marciano. Eu acho assim, até uma falta de respeito para com o saudoso Pardinho, né? Mas enfim. Ô, Adriano, agora vamos sair do rádio, porque eu quero falar desse acervo, que foi até o motivo que eu te trouxe, que você fez um trabalho bacana lá, de pesquisa, continua fazendo, né? De pesquisa, como é que é isso? A gente começou em 2021. É o acervo da TV Poço. Ou TV Poço Acervo. Eu numa oportunidade, eu falei pro Ildeu, essas fitas com a TV, porque tem muita fita VHS mesmo lá, né? A gente vai perder essas fitas, a TV arquiva tudo isso, né? Desde 1990, quando ela foi inaugurada em julho de 90. Por que a gente não tenta digitalizar isso aí, passar para a internet, passar pro telespectador, né? As fitas ficam todas num armário grande lá, e eu comecei a fazer isso. Aí a dificuldade é achar um videocassete. Por quê? Porque as fitas da TV, quando começou, era tudo Super V. É uma tecnologia acima da fita de VHS normal. E não é qualquer vídeo que toca. Se você pegar essa fita Super V e pôr num vídeo normal VHS, fica tudo embaçado, você não consegue ver a imagem. A gente teve que procurar um Super V, um vídeo Super V. E hoje você achar, até videocassete, naquela época você achar era coisa muito difícil. Hoje, né? E a gente conseguiu achar um vídeo Super V para tocar e eu comecei a fazer isso. Levar as fitas para casa, separar o que é bom. Você tem que assistir a fita inteirinha. Programa inteiro. Uma fita de 2 horas, que foi gravada em SP, tinha lá 20, 30 matérias. Então você tem que ver. E eu ia selecionando. Pô, essa aqui a gente vai pôr tal. Foi assim, é um trabalho de formiguinha. Porque, na verdade, o Marquinhos, eu procuro, assim, separar, não matéria muito polêmica, sabe? Não, Então, matéria que você acha que vai deixar a pessoa contente, feliz, vai ser uma boa lembrança, como se fosse uma fita de casamento. Não mostrar lá um cara sendo preso, um atropelamento, um acidente. Não. Com exceção o evento do McDonald's, que causou na época uma repercussão muito grande, né? O Mauro Tramonte estava com a gente. Mas aí você faz um trecho, né? Sim. Corte, né? Mas voltar no assunto, coisa polêmica, eu eu prefiro não. Então a gente está colocando mais matéria mais alegre, esporte. A Volta ao Cristo, a gente tem várias matérias da Volta ao Cristo. E a gente começou fazendo isso, levando as fitas para casa. Então, eu comecei a ver através do Lucas. O Lucas segue lá e eu sigo também. Sigo porque o Lucas me mostrou o lance, acho que foi o lance da vaca, não é, Lucas, que você mandou pra mim, que eu comecei. Eu falei, Lucas, onde você arrumou isso aí? Não, pai, isso aí é o acervo da TV Poço, entra aí e tal. Aí eu entrei lá, achei. E aí. Mas você veja bem, o que tem de 1990 para cá, em termos de imagem, a TV tem tudo. Tudo. Inaugurações, né? Ronaldo Junqueira, ainda em vida. A discoteca Carinhoso. Essa matéria do Carinhoso, quando eu vi esse cara dando uma entrevista. Ronaldo Junqueira dentro do Carinhoso, participando do evento de Réveillon deles lá. Na época da Alibi também, a Alibi aí depois, né? Mas o Carinhoso. Enfim, inaugurações, coisas que aconteceram na cidade. A inauguração do Hospital Margarita Morales, ainda na construção. Aqui vai ser o terreno do shopping. E você vê o shopping lá na rodoviária. Até tem um lance engraçado assim, porque a demolição da antiga rodoviária. Essa é uma das matérias mais bem visualizadas. Então, mas aí aconteceu o seguinte. Essa semana eu encontrei um cara. O cara falou assim pra mim, falou, Marquinhos, eu te vi, rapaz, num negócio da TV. Os caras não sabem o que chama acervo e tal. Da demolição, você descendo de um ônibus na rodoviária antiga. Eu falei, meu compadre,
Não era você, não? Ah, claro que não. E não, eu vi lá, realmente o cara aparece Parece comigo. com você. Tá? Aí você falou assim, Marquinhos, eu te vi descendo do ônibus. Ela falou, bicho, você tá ficando louca? Aquilo lá aconteceu há 40 anos atrás, 50 anos atrás. Eu era moleque, rapaz. Não sei se foi Que me viu, que é um cara parecido comigo. Aí eu achei engraçado. Então é um negócio assim, eu não me lembro exatamente quanto tempo tem isso aí, mas tem uns 40, não tem? Uns 30, 40 anos. Eu não Né? sei se foi em 94, 93. É, por aí então. É, por aí. É. E aí eu achei engraçado aquilo. Você começa a ver pessoas, eu vejo às vezes matéria de gente falando que, assim, novinho, e hoje é um advogado, é um político, sabe? Foi bom você Muito tocar no legal. assunto. O que acontece hoje em dia? Hoje em dia as pessoas veem um amigo, um familiar que já faleceu ou então que já não vê mais. E aí, essa pessoa às vezes tem até um amigo, um parente dessa pessoa da matéria na internet. E aí vai lá, marca a pessoa, manda para a pessoa. E a pessoa fica tão contente, tão feliz. Poxa, olha só, é isso que está acontecendo. A pessoa vê alguém conhecido, Né? se vê ou se vê e manda. Hoje você compartilha, manda para todo mundo. Então, Quando você postou lá o lance lá do sorteio da vaca, eu olhei aquilo, achei maravilhoso, porque eu falei, eu me vi ali, né, com o cabelo pretinho ainda, né, bastante cabelo e tal, falando ali e tal. a inauguração da Rádio Estúdio, se eu não me engano, não sei se você. Eu acho que você aparece na gravação. Bom, De qual? da inauguração da Rádio Estúdio, porque foi quando inaugurou aqui o prédio. Aqui, Ah, acho que não, eu era tava. da Posse, é. Eu estava lá, estava lá. E tem um outro lance muito legal também, que eu acho que a TV Posto deve ter, que foi, você trabalhava na rádio naquela época, que foi o dia da criança, Semana da Criança, nós colocamos a criançada no ar, aí foi o Eu menino... lembro disso, mas Então, eu não sei o Lucas era pequenininho, você devia ter o quê, Lucas? Uns Você tinha 8 anos. 8 anos, o Lucas foi fazer, ele foi fazer o meu programa, apresentar meu programa. Abri a programação naquele dia. Hein? Eu abri a programação. Ele abriu. Não, Aí eu fui chamar a Roberta Miranda, lembra? É. Aí eu falei, não sei o que lá, Roberta Miranha. Chamou Roberta Miranda, Roberta Miranha. Então a TV Posto deve ter isso daí. E foi uma semana assim que teve um dia que as crianças foram fazer, sabe? Aí depois a rádio comprou lá um monte de freezer de sorvete, de coisas, dava para as crianças que passavam na porta da rádio, sabe? Foi um negócio muito bacana. E eu fui telespectador da TV Posto, quer dizer, eu assistia, nem imaginava, até falo até hoje para os colaboradores lá, as pessoas lá, que eu nem imaginava trabalhar e muito menos trabalhar no arquivo da própria TV. Ou seja, eu era um telespectador, eu assistia a TV. Mas é assim mesmo. Eu, antes de ir para o rádio, quando cheguei aqui em Poços de Caldas, a Rádio Cultura era na Rua Junqueiras, onde hoje é uma clínica dentária lá, né? E era do Grupo Bandeirante ainda. Eu cheguei aqui muito pequeno, em 1900 eu já gostava de rádio. Cheguei aqui em 1º de abril de 1968 ou 69. E dei de cara com a Rádio Cultura ali. Então eu vivia ali dentro da Rádio Cultura, né? Quem apresentava programa lá era Carlos Brover, J. Prata, Eduardo Paes. Eduardo Você Paes. pegou a época do Eduardo Paes. Peguei. Então, eu vivi aquilo desde pequeno também. E nunca imaginei, falei, será que um dia... Aí um dia eu estava falando da Rádio Cultura. A vida é assim, né? Agora hoje eu estou fora do rádio. Então essa emoção que a gente vê e percebe nas pessoas, a Jussara Marrique, ela teve no programa do William, na Hora da Verdade, numa ocasião, e ela perguntou para mim assim, olha, eu gravei um comercial na TV, quando começou um comercial que aparece eu sentada numa praça, alguma coisa assim, eu falei, peraí, em 10 minutos eu achei para ela o comercial que eu já tinha postado no YouTube no acervo. Ela chorou, ficou emocionada, sabe? Eu sei. Umas coisas assim que... Então, o negócio que você faz ali é bem, vamos dizer, bem... Não vou chamar de arcaico, não, mas não tem nenhuma tecnologia, né? Você vai lá, procura naquelas fitas de VHS, e aí você transforma isso. Eu não tenho equipamento para deixar... Hoje em dia tem equipamento... Mas o que sai ali parece que fica... Sim. Naquela época era analógico, hoje é tudo HD. Então, às vezes, você tem que deixar a imagem mais curtinha, né? Se você estender muito ela, ainda mais... aí ela perde a qualidade e tal.
Então tem tudo. Mas essa perda de qualidade é compreensível, né? Porque Sim. tem coisa de 30, 40 anos ali, né? Uhum. Então acaba ficando às vezes, distorcendo um bocadinho. Né? A inauguração do terminal, eu estava atrás dessa matéria. E um dia eu achei na fita lá a inauguração. Porque a TV, ela acompanhou o rio ali, né? Não tinha nada ali, era só um rio. Então, desde o começo da planta ali até a construção do terminal. E tem a inauguração do terminal. A TV tem, eu achei essa fita. Uma das matérias que eu mais me emocionei foi ter visto a inauguração do terminal ali na área central. Na época do Navarro, né? O monotrilho, para vocês terem uma ideia, estava em movimento. Então, nessa matéria do terminal, aparece o monotrilho em movimento à noite. Uma imagem muito rara de se ver. A gente tem imagem do monotrilho em movimento, em testes ainda. Numa ocasião, era levando as crianças de uma escola para fazer um teste. Monotrilho. E o monotrilho é uma coisa aguardada, assim, uma coisa revolucionária para nós, né, cara? E agora virou esse elefantão branco aí, né? Enfim, e agora diz a administração, não essa, várias, que fica mais caro demolir do que fazer alguma coisa ali. Ninguém sabe, na verdade, como é que vai ser feito isso, né? Bom, não viemos falar do monotrilho, nós vamos falar do teu acervo. Então, Adriano, a gente trouxe o Adriano aqui, na verdade, porque o Adriano sempre foi um cara que fez o rádio, você que naturalmente deve ter ouvido o Adriano em alguma ocasião, e você falou, mas nunca vi esse Adriano, nunca... Porque tem, viu, Adriano? O cara que te ouviu aí há não sei quantos anos atrás, que te escutou até há pouco tempo lá na Rádio Cultura, que foi a última que você passou, que falou, não sei quem que é o Adriano. Conheço o sobrenome, né? O Aranda é espanhol, né? Porque você... Na época, até o Zezinho, né? Falou assim, você vai usar Adriano de Souza? Usa Adriano Aranda, porque sou... Aí, o Adriano... Então, aí a gente escuta mesmo. Quando eu tava lá, o pessoal... O Adriano Aranda, você encontra com ele? Eu falei, encontro, pô. É meio raro, porque ele vem no domingo, eu já não tô lá, mas encontro, tal. Falei, como é que é o Adriano Aranda? Aí eu pintei você de uma outra forma, não botei essa cara tua não, viu, Adriano? Mas o pessoal tinha uma curiosidade, sim. O calendário musical é um público mais adulto, lógico, né? Mas ele uma audiência extraordinária. Sim. Porque o Brovia começou a fazer esse programa, o Brovia. Aí, com a saída do Brovia, eu assumi fazer o programa. O Brovia fazia a seleção e o programa em si, né? Ele saiu e eu assumi, aí foi indo. Então você fez aqueles 13 anos, 14 anos aquele programa. Ah, é? E dessa última vez, mais uns 5. Não, mas o Brovia fez esse programa em que ano lá? Rapaz, a gente tá falando de 2002, 2001, 2003. O Brovia estava lá nessa época, Carlos Brovia? Ele chegou a fazer o programa assim, o Brovia. Sim, mas nessa época aí... Quando a Rádio Cultura passou para a reforma... Em 2002 eu estava lá, compadre. Então deve ter sido um pouco... Não, foi bem antes. Não, foi depois, o Marquinhos. Não, em 2012 eu estava lá, eu saí de lá agora. Ah, não, 2002 para cá. Ah, 2002, aí 2002. pode ser. Ele fez ele colocou a discoteca em ordem, né? Na rádio. Já. E nesse período ele assumiu. Nessa época não estava. Calendário, isso. Uhum. E aí como é que faz, Adriano? Como é que faz para... Do acervo? É. A gente começou com o YouTube, a gente tem um canal no YouTube, a pessoa digita lá TV Poços Acervo, ou Acervo TV Poços, já vai entrar. TV Poços Acervo. Direto. Já está com 2.000, quase 3.000 vídeos lá, matérias. A gente põe programas também e tal. E no Instagram, na página do Instagram, está Acervo TV Poços 22. É 22 porque o canal era 22, hoje não tem mais o 22, né? Só existe o 21.1, né? O HD. No Instagram, Acervo TV Pocos 22 e no YouTube, TV Poços Acervo. Adriano, fala uma coisa. Até porque antigamente a tecnologia era outra, né? Você acredita que com a tecnologia que nós temos hoje, né? Naturalmente as matérias que tem lá na TV hoje, né? Com o que nós temos de tecnologia, ela tem uma imagem melhor, ela tem um áudio melhor também, não é? Você acredita que essas matérias de hoje, elas vão poder ser vistas daqui, sei lá, 20 anos, 30 anos, com essa qualidade?
Ou a tecnologia vai chegar... Veja bem, Lucas, você que entende disso daí. Ou a tecnologia vai chegar num ponto que o que nós temos hoje, que nós achamos que é excepcional, vai ficar uma coisa arcaica, uma coisa que... Não arcaica, mas tipo assim, todo mundo já viu, porque hoje está escancarado na internet. A matéria, antigamente não, antigamente passava só no jornal e o público não tinha acesso àquela matéria. Então era restrito. Então, para aquela pessoa ter a matéria, ou então ela podia pedir, ou então esperar um dia entrar num acervo como a gente está criando. Agora, a matéria de hoje, ela está no YouTube, está no Facebook e tal. Aí a pergunta, daqui 15 anos, essa matéria vai ter utilidade? Não. Não, mas ela vai ficar num acervo. Ela vai ser uma matéria de acervo. Eu estou dizendo se a tecnologia lá, né, com o que nós temos hoje aqui, vai se compatibilizar, entendeu? Hoje tem inteligência artificial, né? Você imagina daqui 10 anos como é que vai ser? A gente não sabe calcular o que vai acontecer. O que vai acontecer? Muda dia a dia, né? Muda dia a dia. Hoje tem televisão na China, por exemplo, que o apresentador não existe. Não existe, é sério, não estou brincando. Ele não existe, ele está ali. Eu ouço um podcast diário que chama IA por IAs. Então é um noticiário falando sobre as IAs. Nenhum dos hosts existe, nem é um casal que conversa. Nenhum dos dois existem e a voz não existe e tem a figura deles também. E é diário, aqui no Brasil. E já tem um tempo já. Então, assim, só que assim, esse é um caso que é muito mecânica, coisa e tudo mais. E aí a gente entra pro lado humano, que é justamente o que vocês trazem para o rádio, que é o que vocês discutiram aí, sobre ser um comunicador. Exatamente. Senão né? fica mecânico. Isso, entendeu? Eles falam, enfim, tem uma entonação legal, interpretam o conteúdo, mas eles não têm esse improviso, eles não têm essa... É meio mecânico mesmo, entendeu? E eu acho que é justamente isso, com a voz da tecnologia, o que vai diferenciar a gente de uma IA ou do que quer que seja um robô é justamente esses aspectos humanos, a empatia, o sentimento que a gente sente. Que é o básico do ser humano, que é a simplicidade, a humanidade. Então você veja bem, hoje a rádio mecânica, igual está falando ali, algo mecânico, o ouvinte não é bobo, ele já sabe quando está falando a hora gravado, ele sabe que não tem locutor lá, que o negócio está falando a hora, 16 horas, aquela mesma voz todo dia. É gravado, é mecânico. Então o ouvinte hoje não é... É igual a moça do Waze, né? Vire à direita. Então o ouvinte hoje ele quer interação. Eu acho que é isso. O rádio para manter... O rádio para manter, ele tem que interagir. Senão... Tá indo para um outro rumo, né? Vamos ver. Bom, Adriano, eu gostaria que você repetisse aqui para que as pessoas possam achar o acervo da TV Posse, que é muito legal. Porque você que não assistiu, que não viu, procura saber, procura ver, que você vai ver muita coisa bacana. Você pode falar para a tua câmera e passar esse endereço com o pessoal. Posso. Antes disso, Marquinho, rapidamente, só concluindo a questão do retorno das pessoas. Por exemplo, hoje está se descobrindo na internet aquela pessoa que participou de uma matéria lá de 1990, quando ela era criança. E aí, dentro do Instagram, que eu administro, junto com o YouTube também, eu sei que eu vejo aquela pessoa como é que ela está hoje. Eu falo, nossa, olha... Então ela passa a seguir o canal, passa a seguir a página através daquela matéria. Porque ela apareceu... E aí, então ela quer ver se ela vai encontrar mais alguém ali que ela conheça também. Resumindo, hoje você consegue achar uma pessoa que participou de uma matéria de 20, 30 anos atrás. Coisa que antigamente não tinha como fazer isso. Agora, pela internet, você acaba de postar uma matéria. Rapidamente, a pessoa já toma conhecimento, porque um contou para o outro. É um negócio muito rápido. Ô, Adriano, deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Quando você possa fazer uma postagem de uma matéria, exemplo, você fez lá uma postagem da demolição da rodoviária antiga lá. Né? Aí ela fica quantos dias? Quanto tempo ela fica? No Story ela fica só 24 horas, mas no feed ali fica... E essa matéria pode voltar um dia? Você faz o rodízio? Não, ela fica lá. Não, no rodízio, tudo matérias inéditas, lógico, do passado, mas não então essa matéria não volta mais? Não. É igual ao teu programa.
uma vez postado, ele vai ficar lá para sempre. Ah, então, imagina, então, mas se eu quiser ver essa matéria, eu queria ver... Daqui a 10 anos ela vai continuar lá. Não, sim. Aí eu vou fazer, tipo assim, eu quero ver o programa Café, o episódio Café com Manteiga, Adriano Aranda. Aí eu digito Isso. e eu vou ver esse programa. Isso. Se eu quiser ver essa matéria, a matéria... Matéria da vaca tá lá. Então, uma vaca da Estúdio FM, Marquinhos Azevedo e tal. Tanto no Instagram como no YouTube. É a mesma As forma. matérias que estão no YouTube também estão no Instagram, lógico, em formato short. Porque o Instagram é shorts, né? Aquele formato, né? E no YouTube, o YouTube você tem que deixar... Bom, você está falando, eu estou concordando. Veja bem, a matéria do YouTube ela tem que ser maior, 4, 5 minutos. Agora o Instagram já tem um tempo de limite. Hoje, eu não sei, o seu filho vai concordar com isso. Hoje, se você põe uma coisa muito grande no Instagram, não é muito bom. Às vezes você tem que passar uma informação de forma mais rápida. É o corte, né? Exatamente. É o que a gente faz, é o corte. E no TikTok tem alguma coisa? Não, no TikTok a gente não. Porque o TikTok tem um pouco disso, um pouco mais de profundidade, né? De tempo, você fala? De tempo. Então o YouTube é uma mídia de mais profundidade, né? O Instagram já é mais superficial, ainda que esteja mudando um pouco, né? Mas ainda é um pouco mais objetivo. Mas o TikTok também permite essa profundidade tanto quanto o YouTube. É lógico que essa questão de imagem, hoje se fala muito em questão de imagem, direito de imagem. Então eu tomo muito cuidado com isso também. Já teve 2 ocasiões só que uma pessoa mandou uma mensagem para mim, para tirar aquela matéria, eu tirei tranquilamente, excluí a matéria. Uma coisa antiga, ela aparecia... Ela falou assim, olha, eu não apareço, eu não dei entrevista, mas aquela matéria, eu estava num momento muito difícil da minha vida, e eu me senti um pouco inconfortável, então você pode tirar? Tirei numa boa, tranquilo. Duas ocasiões aconteceu isso. Teve sim. Mas a maioria... Mas se você quisesse voltar com aquela matéria, teria jeito de você editar, não? Aquela pessoa? Teria sim. Mas eu preferi tirar mesmo. Não, sim. Preferi tirar mesmo. Tá bom. E aí, qual é o endereço para você passar para o pessoal? No YouTube você acessa TV Pocos Acervo, ou TV Postos Acervo. Se você colocar com C cedilha, no YouTube você vai achar normal. TV Postos Acervo, tá lá as matérias lá. Você assiste no celular, em qualquer mídia, né? Televisão e tal. E no Instagram, Acervo TV Pocos 22. Começa a seguir a gente lá, você vai compartilhar, vai poder recordar momentos assim importantes da história de Postos. A TV Postos tem uma história, né? São 36 anos esse ano. Então, tudo que aconteceu de 90 para cá, a TV tem como imagem. Isso é muito legal, né? É a história, né? A TV Postos documentou a cidade, né? Exatamente. Muito legal. Foi por esse motivo que nós convidamos aqui Adriano Aranda, né, para falar um bocadinho de rádio, para que você que já ouviu o Adriano nesses microfones da vida aí, não tinha visto essa cara bonita. Novo também. Tá aí, esse é o Adriano Aranda. Antes da gente encerrar, aliás, eu já vou encerrar, depois eu vou falar com os nossos parceiros aqui. Adriano, você quer acrescentar alguma coisa aí, meu Deus? Deixar também o endereço da rádio, né? Por favor. Você entra na... rádio web, cidade web, opa. Hoje tem muita rádio, né, web. Você fala assim, mas a rádio web cresceu. Lógico que cresceu, mas tem público para todo mundo. Tem público para todo mundo. Então, é igual loja de roupa, loja de calçado. Então, tem público para todo mundo. Então, a rádio web é mais uma contribuição que a gente dá e eu ficaria muito contente se você pudesse acessar. Põe lá no Google, Rádio Cidade, Poços de Caldas, ela está na Alexa, está nos aplicativos RadioNet, está em vários aplicativos do Play Store. Rádio Cidade, Poços de Caldas. É uma rádio flashback, anos 80, anos 90, a gente seleciona as músicas, é um público mais adulto. Ela tem uma voz de web, o endereço? Tem um site também, www.cidadefm102.com.br. Legal, a gente vai colocar então na descrição aqui do episódio no YouTube. Depois você vê direitinho. Fico feliz por isso. Colocar aí, certo? Adriano, muito obrigado, viu, meu irmão? Eu que agradeço muito. Esse papo foi bom. Bom. Não conhecia aqui. Viu? E eu que acompanho as entrevistas já há um bom tempo. Não se tempo. perdeu nos corredores, não? De forma nenhuma. Tirando a chuva, né? A chuva... mas chuva... faz parte, né? Faz parte. Eu desejo muito sucesso para você. Amém. Você tem uma história também no rádio, Marquinhos.
Eu acho que a maior assim, proeza, a satisfação que você deva ter é você olhar para trás e ver a história que você escreveu. Você contribuiu para o rádio. Você pegou a época boa do rádio. Na época do rádio, o pessoal mandava carta, né? Enfim, depois veio a internet. No rádio eu só não fui operador. Eu já varri a rádio, já fiz café na rádio, já. Uhum. A gente na época trabalhou com uma equipe muito boa, né? 90, 91, saudoso Pedro, né? O Pedro que eu ouvia na Rádio Cidade, eu nem sonhava trabalhar com ele, com ele. Então assim, quando a gente olha para trás, a gente vê que a gente escreveu uma história. Um outro cara que eu não lembrava, que já viu, o Francis Alves, né, rapaz? Trabalhei com o Francis na época da Cultura 2, depois... Se for lembrar... Vou lembrar, eu trouxe o Clássico veio aqui, o Clássico falou assim, eu marquei, eu sonho até hoje que eu estou fazendo rádio. Eu sonho que eu faço rádio. Entendeu? É isso. Muito bom, eu agradeço e desejo muito sucesso, mais do que você já tem na internet. Aí. Vamos tocar no barco, né? Lucas e eu e o Lucas e o Café com Manteiga. Com a participação de todos aqui. Forte abraço, viu, Adriano? Muito obrigado. Tá? Gente, então vamos fechar esse episódio aqui com o comunicador Adriano Aranda, da Rádio Cidade, Rádio Web Cidade. É isso? Isso. Né? Eu quero agradecer aqui ao Xodó de Minas, o pão de queijo que tem cheiro, gosto e sabor do verdadeiro pão de queijo, porque é bom demais. Procura lá no seu supermercado, na padaria, na mercearia, onde você compra aí, tá? E com pão de queijo, o café tem que ser da melhor qualidade. Eu quero falar do café caldense, que esse é o cafezinho do dia a dia, né, mano? Cheiro que, quando a gente fala de cheiro, gosto e sabor, nós estamos falando também de um café que tem torra clara, né? O café marrom, não é o café preto. O café preto tem mistura, né? Ele não é um café puro. O café marrom, ele é o puro e verdadeiro café. É assim que o café caldense chega na sua mesa diariamente. Aí tem o especial gourmet, o Montefé e por aí vai. Os produtos que você vai encontrar no mercado municipal, Pocles 17, você encontra toda a linha de produtos, né? Vamos dizer, toda a linha de produtos café caldense, né? E pão de queijo Xodó de Minas. Você vai encontrar também na Junqueiras 484, ali pertinho da Câmara Municipal, na Casa do Açaí. Vai lá comer um pão de queijo, tomar um café que você vai gostar, né? E leva para casa, você vai encontrar lá também para levar para casa e no mercado municipal também. Quero aproveitar e falar do Motiro, para você que quer aprender a programar ou tem alguém que queira aprender a programar, é só você anotar aí, ó, www.motiro.app ou app, como você queira, tá? É de graça, é divertido, é o seu futuro profissional. www.motiro.app, tá? E dar mais esse toque aqui para você, né? Dizer a você que a mineração está dia a dia na nossa vida, no nosso cotidiano, né? Muito mais do que a gente imagina. Do celular, que nós usamos no dia a dia, a tecnologias de energias limpas, equipamentos médicos, tudo começa com a mineração. Por isso, quando nós falamos de mineração, nós estamos falando de desenvolvimento, inovação, nós estamos falando de qualidade de vida, sempre com responsabilidade ambiental e social. E para você saber mais sobre mineração responsável, conheça o trabalho da Virides Mineração. Para você conhecer esse trabalho da Virides, anota aí, Virides Mineração ou Mineracão, como queira, .com.br, você vai saber tudo, tá bom? Nós fechamos aqui mais esse episódio do Café com Manteiga para voltar na próxima quinta com um episódio tão bacaninha como foi esse, com meu companheiro Adriano Aranda. A gente se fala por aí. Obrigado, Lucão, que está com a gente também aqui participando, falando, dançando e cantando, né? Querida vida. Valeu. Forte abraço, fica em paz, vai na fé e até a próxima.